Gente, hoje, 8 de agosto, é comemorado o Dia Nacional do Controle do Colesterol, a data instituída pelo governo federal com o objetivo de conscientizar a população sobre a doença que decorre do colesterol alto, algumas doenças que têm esse fator de risco, a importância do controle e tratamento. Nós hoje, no programa Saúde no Ar, queremos falar da importância dessa data e como manter a taxa, o nível de colesterol dentro da meta. Essa é a grande campanha nacional. O nosso convidado é Gilberto Pinheiro Sena, ele é médico cardiologista e membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, várias especialidades nessa área de cardiologia e também diretor de promoção de saúde cardiovascular da Sociedade Brasileira para o Regional Bahia. Olá, Gilberto, bom dia, prazer recebê-lo aqui no programa de hoje. Bom dia, eu que agradeço o convite para a gente poder estar discutindo sobre esse tema tão importante e alertar a nossa população sobre os cuidados da saúde que podem reduzir as doenças cardiovasculares. Um alerta necessário porque, embora seja simples, tecnicamente simples o exame para diagnosticar, mapear, saber a taxa do colesterol, tem muita gente que não faz, é verdade? Perfeito. Muita gente chega à idade adulta e nunca fez uma dosagem simples dos níveis de colesterol. O colesterol elevado, a gente sabe que é um marcador, ele é um fator de risco agregado muito grande para o desenvolvimento de doença cardiovascular. Então, quando o paciente agrega outros fatores, como o tabagismo, a pressão arterial não controlada, o diabetes, a obesidade, isso se transforma em uma possibilidade de que o paciente possa realmente, agregando esses fatores de risco, desenvolver um infarto ou um derrame, por exemplo. Olha, segundo pesquisa da Nacional da Saúde, da Organização Nacional de Saúde, em 2013, realizada pelo IBGE, 40% dos brasileiros têm colesterol alto, esse dado do IBGE. E um estudo recente da Sociedade Brasileira, corrija por favor esse dado, descobriu que 7 a cada 10 pessoas desconhecem sua própria taxa de LDL. Ou seja, nesse exame normal, que geralmente se pede, não vai aparecer a taxa do colesterol, tem que ser um exame específico? O exame é muito simples, como você colocou. A verdade é que existe uma certa negligência de boa parte da população, ou às vezes ignoram a relevância de se fazer essa dosagem. É um exame muito simples, as dosagens do colesterol, tanto o LDL, que é o colesterol ruim, quanto o HDL, que é o colesterol bom, do ponto de vista técnico, é um exame muito tranquilo de ser feito. O paciente geralmente faz um jejum e, a partir desse jejum, ele faz a coleta na manhã do dia seguinte. E a gente, conforme o risco desse paciente, existem alguns valores de referência. Então, assim, eu não vou passar números aqui para não ficar particularizando muito, mas conforme o risco de cada um desses pacientes, a gente tem um nível a ser buscado. Essa data, o 8 de agosto, por que ele é colocado, o que a sociedade brasileira propõe para esse dia e também para todo o mês de agosto, chamando a atenção da comunidade, fazendo também ações de mobilização e de alerta? Isso é muito importante, porque alguns países envolvidos, por exemplo, Estados Unidos e alguns países da Europa, já conseguiram reduzir o percentual de mortalidade cardiovascular. Isso se deve basicamente ao controle de 3 fatores que são muito modificáveis, que é o controle da pressão arterial, o controle do colesterol e medidas antitabagismo. Então, se a gente conseguir, a longo e médio prazo, desenvolver medidas que sejam efetivas na nossa população, a gente vai conseguir, sem sombra de dúvidas, reduzir a mortalidade cardiovascular, que no nosso país continua sendo a principal causa de morte. As principais causas de morte no Brasil são infarto e derrame. E quais são, então, os fatores de risco, então, a meta é manter o colesterol no nível desejado. Agora, isso vai variar de pessoa para pessoa. Perfeito. Qual seria, digamos assim, o básico, o ideal para a taxa de colesterol? Como eu falei, isso vai variar de paciente para paciente. Se o paciente, por exemplo, já tiver tido um evento prévio, como um infarto, um derrame, a gente é mais rigoroso nesse controle. Isso também varia conforme a idade, mas, em geral, os pacientes acima de 20 anos, o colesterol total ele deve estar abaixo de 200. E aí as particularidades de HDL e LDL, o ideal é que o HDL esteja acima de 60 e o LDL abaixo de 130, para alguns grupos abaixo de 100 e para alguns grupos a gente tem que ser mais rigoroso abaixo de 70. Então essa pessoa que faz parte desse grupo de risco, quando ela encontra aquele resultado no exame, que está ali no normal, ela olha e diz, ok, tudo bem, beleza. Perfeito. Bem assim. Não é assim. Quem deve fazer essa análise é o médico, conforme o risco de cada paciente.
Cada paciente tem suas particularidades que podem o tornar necessários para ter um rigor maior de controle. Então, a gente precisa ter essa interpretação em conjunto e não apenas um dado laboratorial isolado. Então, vai ali na consulta clínica, vendo o perfil, o comportamento do paciente, é que o médico vai dizer, olha, o exame deu normal, mas considerando isso, você precisa tomar mais cuidado. Exatamente. Os níveis podem ser mais rigorosos conforme o perfil de risco de cada paciente. E que perfil é esse? Quais são esses fatores? Já falamos, voltamos a falar. Fatores de risco para complicações com relação ao colesterol. Bem, os pacientes que já tiverem, por exemplo, que conglomerem, já tinham tido um evento prévio de um infarto, por exemplo, ou um acidente vascular encefálico, esse paciente já teve um evento complicador grave relacionado à exposição ao colesterol elevado. Então, esse é um paciente que precisa de um rigor maior, a gente tem que ser mais rigoroso na redução dos níveis de colesterol. O colesterol, é bom que a população entenda que é uma partícula essencial para o nosso organismo. Ele é importante na síntese de vários hormônios. O que deve ser controlado é o alto nível do colesterol, porque ele está associado ao desenvolvimento de placa nos vasos, que combinam com a obstrução dos vasos, que se for no coração, leva a infarto, e se for no cérebro, leva a derrame. Ou seja, embora muita gente pense que colesterol é uma substância ruim, maléfica, não. Ela é importante, né, para o funcionamento do corpo humano. Agora, por isso que se fala em colesterol do bem, colesterol do mal, o que é isso? Isso. Como eu falei, é uma molécula essencial para faz parte de várias células, faz parte da síntese de diversos hormônios. O problema é quando esse nível de colesterol está demasiadamente aumentado e principalmente quando o paciente tem outros fatores de risco. Tabagismo, diabetes, obesidade, sedentarismo, é a associação desses fatores que levam o paciente a desenvolver um evento. Então, o colesterol é gordura, basicamente, Sim. É isso? Agora, essa gordura já está no organismo, o organismo produz, ela é natural, ou você vai adquirir com aqueles alimentos, né, muito calóricos, muito gordurosos? Como é que o colesterol acontece? Ótima pergunta também. 30% do nosso colesterol, ele advém do que a gente se alimenta. Ou seja, não é a maior percentual, mas é um percentual significativo. Então, conforme o perfil alimentar, a gente pode conseguir reduzir ou aumentar o nível de colesterol por uma dieta inadequada. Agora, quando alguns pacientes, por exemplo, eles têm doenças que podem favorecer que esse colesterol seja mais alto. Então, a gente tem uma carga hereditária e doenças que podem levar ao nível de colesterol mais alto. E 30% desse colesterol a gente pode alterar ele conforme a dieta que a gente tem. Então, 30 vem do que você come, e os 70? Eles são de características hereditárias. Você herdou dos seus pais e está no seu sangue e podem estar relacionados ao desenvolvimento de outras doenças que impliquem no aumento do colesterol. Então, assim, nesse cenário, às vezes, quando a gente já tem um perfil de dislipidemia, que é o colesterol muito alto, de carga hereditária, alguns casos, além da mudança dos hábitos de vida, a gente vai precisar utilizar remédios para controle mais efetivo dos níveis de colesterol. Então, olha aí, gente, cerca de 70% ou 70% do colesterol é fabricado pelo nosso próprio organismo, né? Então, muita atenção, é preciso estar atento aos fatores de risco relacionados ao seu próprio perfil, enquanto os outros 30% vem da sua dieta. E aí dá para balancear. Tem coisa que dá para intervir, no caso dos 30%. E dos 70%, são fatores hereditários, hábitos de vida, por exemplo, atividade física vai ajudar nesse controle? Sim, o hábito de vida você consegue reduzir sim os níveis de colesterol. Você consegue reduzir o nível de LDL e aumentar um pouco o nível de HDL. Então, é importante que a pessoa incorpore hábitos de vida saudáveis, porque isso vai fazer com que ele tenha benefícios globais significativos. A redução do nível de colesterol e a melhora do bem-estar em geral como um todo. Ok, Joanice, a nossa ouvinte lá do bairro da Engomadeira. Oi, Joanice, está ouvindo a entrevista, está gostando? Bom dia. Oi, Joanice, 3328-7666, ouvinte na linha. Alô, bom dia. Oi, Patrícia. Tudo bem, querida? Tudo, e você? Tudo ótimo, melhor agora falando com você. Jesus te abençoe, te guarde, dê muita saúde nessa garganta. Ok. Sabedoria. Você fez uma pergunta aí para o convidado, são de quase a mesma pergunta que eu vou perguntar. Porque tem pessoas que eu conheço. Não estou te ouvindo. Caiu a ligação do ouvinte? E até que nível o colesterol está alto ou baixo? Porque... Só um minutinho, vamos te ouvir. Só um minutinho, Nilson, por favor. Tá bom,
tá normal, tá baixo, tá um pouquinho alto, assim. Sim. Né? Você acha o quê? O que você me responde? Se é também do organismo, que às vezes tem gente que já tem esse colesterol alto. Você pode repetir, Joanice, por favor? Houve interferência, não consegui ouvir o que você falou. Por favor. Eu estou dizendo, eu falei, Sim. eu estou lhe perguntando, por que que tem pessoas que não comem nada de gordura, vivem numa dieta, Sim. e o colesterol Continua alto. o exame continua alto. Ok, ótimo. Será que é por causa do organismo da pessoa que já produz esse colesterol? Isso, vamos lá. Ok, mantém a dieta, evita a gordura, faz tudo certinho e quando faz o exame o colesterol continua alto. O que, que pode Como estar a por trás gente disso? falou previamente, isso aí é exatamente uma carga hereditária. 70% do colesterol que a gente tem, ele é produzido no nosso organismo. Então, esses pacientes, a depender do nível de colesterol que ele tem, eles podem se beneficiar, além de mudanças de hábitos de vida, com mudança da dieta, que inclui a mudança da dieta, às vezes o uso de remédios específicos para baixar os níveis de colesterol. Então, uma pessoa que tem essa resistência, que o colesterol continua em taxas que não são aceitáveis, tem que fazer um acompanhamento. Sim. E aí o médico vai ser o cardiologista que vai... O ideal é que seja um cardiologista, um clínico geral já pode fazer um encaminhamento, às vezes com particularidades específicas, é melhor realmente que esse paciente seja acompanhado por um cardiologista. Há uma relação, por exemplo, colesterol alto e obesidade. É uma relação direta, porque tem muita gente que tem esse mito. Tem pessoas que são magras e o colesterol está com uma taxa não Também adequada. essa é uma ótima pergunta. A obesidade, sem sombra de dúvidas, é um fator de risco que pode levar ao aumento do colesterol. Mas isso não quer dizer que um paciente magro não tenha uma elevação significativa do nível de colesterol, porque pode ser por conta de uma carga hereditária, como a gente falou previamente. Então, o que vai definir é exatamente o exame, né? O exame é que vai dizer qual a sua taxa, se sua taxa está ideal, e a consulta médica também é que vai definir qual vai ser o tratamento, porque trata, né, como medicação. Sim, sim. Janete está no Horto Florestal e a Vera está no bairro de Ondina. Olá, bom dia. 3328-7666. Janete ou Vera? Bom Alô? dia. Com quem eu falo? Vera? Oi, Vera. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Ô, Patrícia, doutor, eu gostaria de saber com que idade a gente tem que controlar a prevenção Do colesterol. Se a gente começa logo cedinho com os meninos, ou... Porque aqui os meninos gostam muito de feijoada com muita Pizza. gordura. Gosta de calabresa, fritura. Ok, Vera. Né? E eu queria ver como a Obrigada. gente deve debater isso aí. Tá ótimo. Muito obrigada. Ok. Janete, excelente pergunta. Tá saindo? Sim. Na verdade, a Vera, aí do bairro de Ondina, né, que fez essa pergunta. Vera, então, assim, excelente pergunta. É importante que a gente também tire isso, desmistifique isso. Alguns pacientes, eles têm maiores fatores de risco, precisam fazer a dosagem do colesterol de forma mais precoce. Quando a gente sabe que, por exemplo, alguém tem um histórico de hipercolesterolemia familiar, esse paciente, mesmo quando muito pequeno, na fase ainda escolar, ele deve fazer a dosagem do colesterol. Em linhas gerais, eu diria que, do ponto de vista populacional, pelo menos a gente deve ter um registro do colesterol logo na primeira infância. E se isso vai ser importante ser repetido, isso vai depender dos riscos de cada paciente. E é importante que as pessoas entendam que esse é um exame muito simples e requer um período de jejum, depois ele vai ser feito e aí, conforme os dados que o próprio exame identifique, os fatores de risco do paciente, a gente vai estabelecer uma estratégia de acompanhamento, de regularidade do controle desse colesterol. Tem outro ouvinte na linha, a Janete, aí do Horto Florestal. Oi, Janete, bom dia. Alô, Patrícia. Estamos te Bom ouvindo. dia. Bom dia. Parabéns pelo programa. Obrigada. Eu quero fazer uma pergunta, doutor. Eu fiz uma série de exames, fiz colesterol total, LDL e HDL. Esse colesterol ruim está de 140, o total está de 200. E meu glicemia está de 90. Eu queria saber quanto é o total desse ruim e do HDL. Porque o médico está para tomar cevastatina. Aí eu queria saber qual é o normal. Tá bom. Bom dia. O que seria o esperado aí, né, de taxas para o HDL e o LDL? Até explicar rapidamente um pouquinho a diferença entre um e outro. Em linhas gerais, o que a gente chama de LDL é o colesterol ruim
e o HDL é o que a gente chama de colesterol bom. São partículas diferentes, mas que compõem o colesterol total, e em linhas gerais, quanto melhor, mais alto for o HDL, mais protetor ele é. E o LDL, o ideal é que ele seja mais baixo. Pelo que ela falou ali, os níveis dela estão meio limítrofes. O colesterol total em torno de 200 e o LDL um pouquinho aumentado. Eu não tenho como prescrevê-la, assim, sem poder examinar outros detalhes da história clínica, mas já recomendo de cara que uma mudança de hábito alimentar, com a redução do consumo de gorduras saturadas, gordura de ordem animal, devam ser reduzidas, e se ela não fizer a prática de atividades físicas regulares, ela procure fazer, mas o mais importante é que ela procure uma assistência médica direcionada, e conforme o risco dela, a gente vai prescrever o que ela realmente precisa. Recebi uma pergunta da Raimunda aqui pelo WhatsApp, né, do programa. A gente98, você também pode perguntar, interagir com a gente através deste canal, tá? 996813998. A Raimunda pergunta quais os sinais, os sintomas que podem indicar que o nosso colesterol está alterado. Outra pergunta muito boa. Assim, a gente precisa desmistificar também essa ideia de que uma doença ela necessariamente se apresenta com sinais. A hipertensão arterial, por exemplo, é uma doença que ela é silenciosa por décadas, o paciente não sente nada e a doença está levando a dano constante. É a mesma coisa com o colesterol. Se você não o dosa, não necessariamente você vai ter alguma manifestação de sintomática em relação àquilo. Você pode apresentar como primeiro sintoma, por exemplo, um infarto. Nossa. Eu sou cardiologista, trabalho em uma área específica que eu faço um exame que é o cateterismo e a angioplastia, e por muitas vezes atendo pacientes de 40, 50 anos que nunca fizeram uma dosagem de colesterol, e a primeira manifestação que ele tem da doença já é com infarto agudo do miocárdio. Infelizmente, muitos não têm a chance de ter tido, descobrir dessa forma já ruim, e pode chegar a óbito mesmo, né? Sim. Quantos casos? Você tem um bom percentual dos pacientes que têm infarto, eles nem chegam ao hospital, eles não tem a possibilidade, porque o infarto pode acontecer, o paciente desenvolver uma arritmia e falecer em poucos minutos. Imagina, aí você sabe aquela pessoa de 40, 30 anos, aparentemente saudável, trabalhando, ativo, de repente você morreu, né? Fulana, como assim? E às vezes essa pessoa não estava sendo acompanhada, não vinha fazendo seus exames regulares e acontece. É importante a gente frisar bem isso. Pressão alta, por exemplo, existe um mito na sociedade que a manifestação, eu sei que minha pressão está alta porque eu estou tendo dor de cabeça. Isso é uma inverdade. A maioria dos pacientes, eles estão com níveis de pressão alta e não estão sentindo nada. E aquilo está levando a um dano constante nos vasos e vai favorecer no futuro o desenvolvimento de um infarto, de um derrame, de uma insuficiência renal. Todos os caminhos, eu falo sempre isso para os pacientes. Quem não controla bem sua pressão vai parar num desfecho ruim. Porque ter um infarto é algo péssimo, ter um derrame pode ser uma coisa muito limitante e parar numa máquina de diálise é algo muito desagradável. A gente está dizendo isso aqui tudo para você o quê? Ficar preocupado, cuidar, né? Tenso aí. Já, ai meu Deus, tem muito tempo que eu não vou... Já até aumentar o nível aí da sua pressão. Não, gente. É para você ficar em alerta, atento, se cuidar, se conscientizar e dizer, olha, ouvi lá no programa, realmente tem muito tempo, 1 ano, 2, não sei quanto tempo, que você não vai ao médico, procura fazer um exame de rotina, ver a sua taxa de colesterol e se descobrir, tem gente que nem faz o exame porque não quer nem saber, se meu colesterol está ruim, eu não quero nem saber. Isso é um erro. Com certeza. Quanto mais cedo a gente modificar hábitos de vida, admitir condutas adequadas para que a gente possa ter uma melhor saúde a longo prazo, melhor. Aproveitando essa oportunidade, queria divulgar um evento que a gente vai fazer na sociedade aqui em Salvador. No dia 19 de agosto, nós vamos atender cerca de 200 pacientes no ambulatório Eurípides Barçanufo, que fica em Piatã, na rua Deputado Paulo Jackson, 560, das 8 às 13, eu recomendo que a população, principalmente aquela ali do bairro da Paz, mas enfim, todos os nossos ouvintes que tiverem agora, possam ir na véspera, no dia 18, retirar a ficha, serão 200 atendimentos, onde os pacientes devem ir em jejum de pelo menos 8 horas, vão coletar lá os níveis de colesterol, glicemia, ter consulta com médicos, com enfermeiros, com educadores físicos, com nutricionistas, dando orientações a respeito do controle das doenças cardiovasculares. Ok, anotou? Daqui a pouquinho, até o final do programa, a gente repete para que você possa também se beneficiar desta ação da Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui para o Regional Bahia. A Wanda está em Itapuã, tem uma pergunta, e a Lenilza em São Martim também. Alô, bom dia. Oi. Alô. Bom dia, quem fala? Tá ruim a sua ligação, tá? Alô. Oi, agora sim, bom dia.
Alô? Estamos te ouvindo. Quem Melhorou? fala? Bom dia. Ó, essa irmã que ligou aí, Janeta, é minha irmã. Um beijo, minha irmã. Bom dia pra você. Ó, deixa eu perguntar ao doutor. A Diga. pessoa para fazer a cirurgia, se tiver com colesterol alto, ela interfere? Muito obrigada e bom dia. Obrigada. Outro ouvinte na linha. Alô, bom dia. Caiu a ligação? Oi, bom dia. Tá aí, não? Pois é, eu vou fazer uma cirurgia e estou com colesterol alto. Isso interfere? A depender de qual a cirurgia que esse paciente vai fazer, se for, por exemplo, uma cirurgia vascular, uma cirurgia cardíaca, em geral, esses pacientes têm indicação de uso de remédios específicos que controlem o colesterol. Isso não vai modificar aquilo em questão de um dia ou dois, mas vai ser uma recomendação para que o paciente utilize a longo prazo. A nossa ouvinte pergunta aqui também pelo WhatsApp, Marlene Reis. Ela fez um exame de laboratório e o HDL deu 82. É normal? Qual seria a prevenção? Aí, bacana falar de prevenção para taxas de colesterol. Olha, esse é um HDL alto e é o colesterol exatamente bom, mas esse é um fator protetor. Quando a gente tem um HDL, que é o colesterol bom mais alto, isso certamente é de base genética, essa paciente tem um benefício grande de prevenção de doença. Então, na verdade, o HDL alto é um fator protetor. Olha, a nossa ouvinte está dizendo, oi, faz a minha pergunta, vou fazer agora, mandou aqui pelo WhatsApp. Ela disse que tem colesterol alto, já está em tratamento há 10 anos e em controle. Aí ela pergunta, esses produtos que aparecem light, tal produto, assim, não tem baixo teor de gordura, o que você acha realmente disso? Existem alguns produtos que realmente você pode ter um percentual menor de gordura na sua composição. Isso é uma tendência mundial. Alguns produtos, eles necessariamente vêm com um percentual de gordura menor, outros com um percentual de carboidrato menor, e para alguns pacientes isso de fato vai ter algum benefício. Em linhas gerais, o que a gente deve evitar é o contrário. São substâncias que a gente sabidamente já reconhece que tem um percentual de sódio elevado, de glicose elevada, gordura trans com um grande percentual. Então isso é o que a gente deve evitar para não comer coisas que possam contribuir com a elevação do colesterol. Sabe o que eu ouço muito? Você fala assim, olha, não vai comer feijoada, você tem o colesterol alto, é paciente cardíaco. Não, mas eu escaldo bastante aquelas carnes, né? Eu tiro toda a gordura e meu feijão é bem magrinho. Olha, eu costumo dizer assim, as pessoas assim, às vezes querem arranjar desculpa para tudo, e aí aproveitam disso para poder gerar alguma coisa. Claro, a gente não pode ser tão restritivo a ponto de dizer, olha, você nunca mais vai comer tal coisa, mas a gente precisa adquirir hábitos saudáveis. Isso não é uma conversa que deva ser isolada, é uma coisa que você deve levar para a sua vida. Eventualmente você vai ali comer alguma coisa diante da sua condição clínica que possa ser possível, mas em linhas gerais a gente não deve abusar. Mais duas pessoas na linha querendo fazer pergunta. Tem a Ana Pimentel, de São Caetano. Tem a Lenilza, né? A Ana Pimentel, está no bairro de São Caetano. E também tem o Ezequiel Oliveira, né? Que é do programa Saúde no Ar. Nosso diretor executivo também tem uma colocação importante a fazer a todos os nossos ouvintes. Quem está na linha primeiro, olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, Ezequiel, bom dia. Patrícia, está me ouvindo? Estamos sim, estamos no ar, aqui no programa Saúde no Ar, para todos os ouvintes, falando hoje, nesse 8 de agosto, que é o Dia Nacional de Alerta ao Controle do Colesterol. Patrícia e os ouvintes, bom dia a todos. Bom dia ao doutor também presente e à técnica. Patrícia, a minha ligação e meu convite a todos os ouvintes do programa Saúde no Ar, hoje vai ser direcionado a uma chamada, vamos dizer assim. O Rotary Clube da Bahia, do Distrito 4550, que tem nosso governador, o Henrique Trindade, que logo mais na quinta-feira também estará aí no seu programa, está organizando a Caminhada da Paz nesse domingo, saindo da Igreja do Bonfim em direção ao Hospital Irmã Dulce. Tudo isso em homenagem à nossa Santa Irmã Dulce. Então, para que a gente consiga, de alguma forma, sensibilizar a sociedade e mostrar as ações positivas e da paz, tanto do universo da Irmã Dulce quanto do Rotary, o Rotary está vendendo essa camisa, que custa R$30. Inclusive nós do Saúde no Ar estamos também nessa corrente do bem, estamos vendendo essa camisa. Então isso direciona aos empresários e às pessoas. Quem pode doar, quem pode comprar essa camisa, fazer parte dessa caminhada, seja bem-vindo, porque as obras sociais de Irmã Dulce precisam e sempre precisará do carinho e do apoio de todos nós. Então, atenção empresários, por favor, comprem aí 5, 10, 15 camisas, vamos estar com um universo de algumas camisas para essa caminhada e estimulem também para que as pessoas consigam fazer parte dessa caminhada. Ok. Então, Patrícia, a gente vai estar com essas camisas na nossa sede,
no comércio, você, por favor, passe o endereço aí direitinho para as pessoas e o telefone, para que possam adquirir essa camisa por R$30. Essa caminhada, Patrícia, ela vai estar acontecendo no domingo, tá? Vai sair às 8 horas da manhã. A concentração vai acontecer na Igreja do Bonfim, e é todo mundo lá reunido junto, e na sequência a gente vai em direção ao Hospital Irmanduz. Então, isso é uma convocação que nós fazemos a todos os ouvintes e as pessoas que podem ajudar. É muito importante a gente mostrar que é possível sim, a união faz a força. Assim como essa caminhada, nós também, Patrícia, eu queria dizer para os ouvintes, estamos fazendo outras ações importantes. Vamos estar divulgando as ações que o Rotary Clube da Bahia tem feito na Bahia e o nosso clube em particular também. Vamos estar fazendo uma grande parceria, uma grande difusão das ações positivas que a gente precisa mais do que nunca nesse momento em que o mundo está numa turbulência enlouquecedora. Juntar as pessoas de bem em uma grande cadeia de união para que a gente consiga realmente fazer as coisas do bem acontecer. Exemplo, por exemplo, acabei de ler aqui uma notícia sobre o posicionamento de algumas instituições importantes lá de Freitas se manifestando para que a gente realmente tenha um padrão de paz e uma educação de qualidade. Então, é preciso a gente realmente agora, não tem mais o que fazer e nem esperar. A gente precisa, sim, juntar empresários, pessoas da comunidade, a barrar essa violência que está cada vez mais crescente. Está então feito o convite, olha, né? Precisamos nos unir para que tenhamos nossos jovens na educação integral de qualidade e que possa realmente fazer frente a tudo isso e que possa ser inserido de alguma forma dentro do contexto desse novo desenvolvimento que está por vir com a era digital. Então, Ok. bem, Patrícia, eu não vou me alongar muito mais, mas eu queria agradecer a todos que possam de alguma forma colaborar com essa nossa caminhada que vai acontecer no próximo domingo. Então, Paz e bem para todos e fique com Deus. Muito obrigado. Então está feito o convite. Próxima caminhada, dia 8, saindo aí da Igreja do Bonfim. Comemoração também aos 25 anos do falecimento, né? Da Irmã Dulce, o Anjo Bom da Bahia. Camisa R$30 na sede do Projeto Saúde no Ar, que fica no bairro do Comércio. O telefone 3241-5421. Se você tem interesse em participar, em apoiar essa campanha, entre em contato com a gente. De volta aqui ao nosso tema colesterol, já quase finalizando a nossa entrevista, tem a Ana Pimentel aí do bairro de São Caetano. Está na linha ainda, Ana? Bom dia. Oi, Ana. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Sua pergunta. Eu queria perguntar para ele. Que eu sou diabética há muito tempo, já infartei 3 vezes. A última vez que eu infartei tem 5 meses. Depois disso eu já fiz exame e eu estou tomando remédio, sempre tomei remédio de colesterol, mas depois desse último infarto, ele me passou um remédio de colesterol bem forte, que tem 700 a 800 gramas, né? E esse remédio é muito grande. Eu agora, depois que eu normalizou o meu colesterol, eu estou tomando dia sim, dia não. Queria saber dele se tem problema de eu tomar assim, dia não. Mas você está tomando por orientação médica ou você mesmo decidiu tomar dia sim, dia não? Nesse mês que eu comecei a fazer isso. Tá bom. Obrigada, tá, Ana? Melhoras para você, tudo de bom. Olha aí, uma situação clássica, né? Já infartou 3 vezes e não conseguiu controlar o colesterol. Isso, infelizmente, são ações que a gente acaba vendo no dia a dia. O que eu recomendo é que ela siga a orientação que ela recebeu na alta hospitalar, da prescrição médica. Não faça modificação na dosagem dos remédios sem ter uma orientação adequada. Uma pergunta também do ouvinte, a Rejane Barbosa, ela diz o seguinte: uma pessoa que colesterol costuma ser alto vai precisar usar medicamento de forma contínua para toda a vida? Alguns casos, sim. Outros, eles conseguirão apenas com a mudança da dieta, ter um nível aceitável, mas um bom percentual de pacientes, e conforme a idade e os fatores de risco que esse paciente tenha, ele vai precisar usar. A principal classe de medicação é chamada estatinas. Ela pergunta ainda, existe alguma forma de ajudar a aumentar o colesterol bom? Sim. A prática de atividade física, alguns hábitos alimentares podem contribuir com isso, mas basicamente a atividade física vai fazer com que o paciente consiga ter uma elevação do nível de HDL e uma mudança de hábitos de vida, principalmente na cadeia alimentar, podem promover isso também. O ouvinte falou aqui, nós falamos de criança, mas com que idade exatamente pode ser o primeiro exame de colesterol na infância? Hoje, algumas sociedades de pediatria recomendam já na fase escolar. Então, após, já quando a criança estiver entrando na escola, hoje entra na faixa de 2 ou 3 anos, ter a primeira dosagem. Isso pode ser repetido conforme a evolução que cada um tenha e conforme o risco daquela família. Porque tem famílias que a gente sabe que tem hipercolesterolemia familiar.
Uma outra pergunta do Elísio. Minha mãe colocou marca-passo e ela sente dor no peito. Tem alguma relação com colesterol? Dor no peito, angina? Existem casos que o marca-passo pode ter sido indicado por alguma complicação coronariana. E aí, às vezes, o paciente tem um infarto e precisa implantar um marca-passo na sequência. Mas, na maioria das vezes, o implante de marca-passo se dá para uma doença degenerativa do sistema de condução. O que não necessariamente está relacionado ao nível alto de colesterol. O que precisa entender no caso específico dela é qual foi a indicação do implante do marca-passo para poder se avaliar isso. Isso, às vezes, altera a identificação no eletrocardiograma de alterações sugestivas de isquemia. Então, o importante é que ela discuta isso com o médico que acompanha o quadro dela. Olha a pergunta da Marlene. Meu colesterol sempre está baixo. Isso também seria perigoso? Depende do que ela chama de baixo, né? Se tiver um pouco ali fora do que está dentro dos valores aceitáveis, às vezes tem pacientes que estão ali um pouquinho abaixo da curva e não necessariamente tem uma implicação prognóstica, implicação de eventos. Olha, a gente quer agradecer muitíssimo aqui em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tantas outras perguntas que foram encaminhadas. Infelizmente não dá para responder a todos, mas vamos continuar aqui nessa parceria e que outros profissionais ligados à sociedade possam estar aqui nesse bate-papo esclarecendo dúvidas dos nossos ouvintes. Muita gente pediu para que repetisse o dia da ação e deixasse aí algumas dicas de como cuidar melhor da saúde. Pronto, então eu vou aproveitar e deixar aqui registrado novamente no dia 19 de agosto. A gente vai estar fazendo, pelo 4º ano consecutivo, a atividade que a gente chama de hiperdia, que tem o foco de um controle da pressão alta, dos níveis de colesterol. Então, vai ser no ambulatório Eurípedes Barçanufo, das 8 às 13, fica em Piatã, na rua Deputado Paulo Jackson, número 560. Eu recomendo que as pessoas, os nossos ouvintes, possam retirar a ficha na véspera, no dia 18, no mesmo local. Das 8 às 14 horas eles fazem a retirada e o atendimento será no sábado, das 8 às 13. Os primeiros 100 pacientes que tiverem também pego essa ficha, eles vão receber a vacina da gripe, que a gente conseguiu em parceria com o laboratório LPC, fazer a aplicação dessas vacinas também no mesmo dia do evento. Rapidinho, só para finalizar, chegou mais uma pergunta pelo WhatsApp. O jejum de 12 horas realmente dá a garantia de que o exame vai ser perfeito, vai te dar a indicação correta do seu colesterol? Sim, existem inclusive técnicas mais recentes, que não são válidas para todos os lugares que se fazem, que o jejum pode ser até mais curto. Mas um jejum de 12 horas, ele é plenamente tranquilo e aceitável para que os pacientes façam a coleta do exame. Gilberto Pinheiro, muito obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço novamente o espaço e estou à disposição para futuros contatos aí de novo.